Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros de 29 de março a 2 de abril. Saiba em detalhes como Vitória descobrirá que Nelson está traindo ela. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 29 de março. Depois de saber que Nick não está grávida, Gusmão diz para si mesmo que Nick vai lhe pagar. Beatriz conhece Aníbal Balvanera na meta-imagem. Gusmão e Nick chegam na mansão e, irritadíssimo, Gusmão a leva para o quarto. Vitória acha estranho o comportamento deles e vai atrás. No quarto, Gusmão começa a tirar a roupa e diz a Nick que já que ela afirma que terá um filho dele, então eles irão fabricá-lo. Nick fica assustada, pega um troféu e diz que se Gusmão se aproximar, arrebentará a cabeça dele. Furioso, Gusmão pergunta a ela o porquê de toda aquela farsa. Gusmão pergunta por que ela inventou que está esperando um filho dele, sendo que eles nunca tiveram relações. Nick diz: porque eu não te suporto. Porque eu quero que te demitam, porque você me rejeitou, Gusmão. Vitória imediatamente entra no quarto. Gusmão tenta explicar o motivo de estar sem camisa. Vitória diz para Gusmão que escutou tudo e lamenta por ter desconfiado dele. Gusmão pede licença e vai saindo do quarto. Vitória diz a Gusmão que se ele quiser continuar sendo guarda-costas daquela menina inconsciente, o cargo ainda é dele. Gusmão diz que aceita. Nick tenta se explicar para a mãe. Vitória é dura com Nick. Vitória pergunta como Nick pode ser tão inconsciente e imatura. Vitória diz que Nick não zombou só de Gusmão, mas também dela e de todos na casa. Nick chora e pede para a mãe perdoá-la. Vitória diz a Nick que tudo tem um limite e que se ela queria saber qual era o dela, Nick vai conhecer. Sozinha, Vitória diz que doeu ver as lágrimas de Nick, mas diz que deve permanecer firme. Salviano, disfarçando a voz, liga para a Vitória, diz que tem um vídeo onde ela aparece com seu guarda-costas, pede dinheiro e manda ela ir sozinha, ou o marido dela receberá uma cópia. Nick chora porque a mãe está chateada com ela e se pergunta se a mãe não tivesse entrado no quarto, se Gusmão teria ficado com ela à força. Gusmão diz que o melhor teria sido ele ter deixado de ser guarda-costas de Nick, mas diz que o que sente por ela é mais forte que tudo e que por mais que aquele sentimento não tenha futuro, ele prefere estar perto de Nick e viver aquele amor em silêncio. Vitória pega o dinheiro para levar para o chantagista, e enquanto isso, conta para Tomásia que Nick não está grávida. Vitória diz para Tomásia não contar para Aguiar onde ela vai, porque o chantagista ameaçou matá-lo, e sai para levar o dinheiro. Tomásia fica preocupada. Kendra e Salviano se preparam para irem buscar o dinheiro. Paula diz a Gilda que a sua separação com Aníbal agora é definitiva. Paula diz a Gilda que revelará para Cristina que ela é filha de Aníbal Balvanera, pois não tem mais sentido guardar aquele segredo. Adriana vê fotos de Nick e Gusmão e diz que não entende por que Vitória contratou um guarda-costas, pois ela nunca quis seguranças. Depois, ela olha para uma foto de Liliana e se pergunta quem será aquela jovem. Adriana olha para uma foto de Aníbal, diz que ele acabou com a vida dela e diz que irá acabar com a imagem dele de homem perfeito. Adriana diz que irá desmascarar Aníbal. Aguiar chega na mansão e Tomásia conta para ele que Vitória foi chantageada e saiu só para levar o dinheiro para eles. Tomásia entrega o endereço do encontro para Aguiar e ele vai atrás de Vitória. Paula diz a Cristina que não se aproximou dela como uma boa vizinha, mas sim porque queria conhecer os parentes de Vitória Balvanera. Vitória deixa o dinheiro no lugar combinado e pega o DVD. Salviano e Kendra observam escondidos. Vitória vai embora e Salviano corre para pegar o dinheiro. Aguiar chega e eles começam a brigar. Aguiar está a ponto de tirar o capuz de Salviano. Kendra chega e o atinge com uma barra de ferro. Aguiar desmaia e Kendra e Salviano fogem levando o dinheiro. Vitória liga para Tomásia e diz que já resolveu tudo.
Tomásia pergunta por Aguiar e diz a Vitória que contou tudo para ele. Vitória se preocupa e volta ao local em busca de Aguiar. Cristina pensa que Paula achou que ela era parente de Vitória porque está morando no apartamento dela e acha graça. Cristina fala demais e Paula não consegue dizer o real motivo de ter a chamado no seu apartamento. Guzmão conta para Poliana e Liliana que Nick não está grávida e diz que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto dela. Vitória encontra Aguiar inconsciente e se desespera. Salviano diz a Kendra que chamará uma ambulância para Aguiar, pois não é nenhum assassino. Kendra tira o celular da mão de Salviano e diz para deixar Aguiar morrer. Leonardo e Guile se divertem no parque. Salviano e Kendra dividem o dinheiro da chantagem. Depois, Kendra recebe a visita de Nelson. Do hospital, Vitória liga para Tomásia e pede para falar com Guzmão. O médico informa a Vitória que Aguiar está bem e pergunta se ela se chama Vitória, porque Aguiar, em sua inconsciência, não para de chamá-la. Terça-feira, 30 de março. Aguiar diz a Vitória que ela não deveria ter ido só para levar o dinheiro para os chantagistas. Vitória diz a ele que foi só porque lhe disseram que se ele fosse junto matariam. Vitória diz a Aguiar que com tudo o que aconteceu, se deu conta que ele corre muito perigo ao seu lado e diz que o cargo de guarda-costas dela não é para ele. Aguiar pergunta se ela o está despedindo outra vez. Vitória diz que sim. Aguiar diz a Vitória: mas dessa vez sou eu que não vou. Eu não vou. Já me ouviu? Não vou. Aguiar parece um meninão. Tomásia diz a Nick que se estivesse no lugar de Vitória, teria lhe dado um bom castigo, como, por exemplo, trocar o guarda-costas dela. Como Guzmão não está, Nick diz a Salviano que ele terá que acompanhá-la. O médico diz que Aguiar passará a noite no hospital de observação. Vitória pergunta se Aguiar não quer avisar a esposa dele, mas Aguiar diz que não, pois não quer preocupá-la e não saberia o que dizer a ela. Vitória decide passar a noite no hospital com ele. Guzmão chega no hospital e Vitória diz a ele que se Tomás e Nick perguntarem por ela, que diga a elas que ela teve que viajar com urgência. Nelson está com Kendra Bisca quando Vitória liga para ele dizendo que está no aeroporto, pois irá para Cancún a negócios e diz que Aguiar vai com ela. Vitória diz que estará de volta no dia seguinte. Kendra aproveita e convence Nelson a levá-la para jantar. Sozinho, Nelson diz: eu não gosto nada do Aguiar acompanhar a Vitória nessa viagem. Como se tivesse direito esse sem moral. Tomásia avisa Liliana que Aguiar viajou com Vitória. Liliana diz a Cristina que Aguiar viajou para Cancún com a senhora Vitória. Cristina fica irritadíssima. Nick chega no apartamento de Kendra e dá de cara com ela e Nelson saindo. Nick pergunta o que o pai está fazendo na casa de Kendra. Nelson gagueja sem saber o que dizer. Kendra diz a Nick que o pai dela é um lindo e que foi lá pessoalmente para levar o contrato para ela. Nelson, sem vergonha, diz a Nick que a mãe dela precisou viajar para Cancún e diz para eles aproveitarem para jantar juntos, pois há muito tempo não fazem isso. Aguiar dorme e Vitória diz que ficará ali, velando o sono dele. Paula diz a Felipe que fará de tudo para se aproximar de Francisco e diz que espera que ele não interfira nisso. Felipe diz que ela pode ficar tranquila, pois não fará nada. Aníbal diz a Tomásia que não sabe em qual momento perdeu Adriana e ganhou o ódio dela e a aversão. Tomásia diz: seu Aníbal, o senhor sabe perfeitamente. Foi quando o senhor levou a Adriana para ficar todos aqueles meses na fazenda, para que ninguém soubesse que ela estava grávida. A Aníbal diz a Tomásia que ela sabe muito bem que naquela casa não se fala sobre aquele assunto. Enquanto isso, Adriana diz a seu padrinho que já tem um plano para resolver o mistério que envolve a sua filha. Adriana diz a Antônio que irá para a fazenda no dia seguinte. Jean-Marie ganha um licor de Odete e fica todo bobo. Jean-Marie diz a Poliana que Odete é a mulher mais bela do mundo. Aguiar acorda e vê que Vitória está dormindo. Ele controla o desejo de acariciar o cabelo dela.
Vitória acorda e diz a Aguiar que se sentiu mal por mentir para Nelson. Vitória diz a Aguiar que pediu para Tomás avisar Cristina sobre a suposta viagem deles. Enquanto isso, Cristina começa a imaginar Aguiar e Vitória juntos. Coitada da Cristina. Cristina diz que Vitória está roubando seu marido e começa a chorar. No dia seguinte, Cristina vai para a mansão para esperar por Aguiar. Como Jean-Marie está se sentindo mal porque bebeu licor demais, Cristina começa a ajudar na cozinha. Vitória e Aguiar chegam. Para justificar o colar cervical no pescoço, Aguiar diz a Aníbal e Nelson que se machucou no banheiro. Aguiar fica surpresa ao ver Cristina. E Cristina olha para ele como se quisesse enforcá-lo. Tadinho do bebezão. Vitória volta a chamar a atenção de Nick pelo que ela fez com Gusmão. Vitória diz a Nick que ela não é mais uma menina, diz que não irá mais aceitar os caprichos dela. Vitória diz a Nick que ou ela toma uma atitude matura sobre o futuro dela, ou ela cancelará o cartão de crédito dela e a deixará sem carro e sem celular. Vitória diz a Nick que a mandará para a fazenda e que ela não voltará até ter decidido o que fazer da sua vida. Mas uma punição dessa até eu queria. Nick vai para a fazenda com o guarda-costas Gusmão Delício, ué. Nick sai furiosa para arrumar as malas. Adriana chega na fazenda. Ela chora ao se lembrar de quando o pai a deixou lá. Nick e Gusmão partem para a fazenda. Adriana diz a Joana e Fortuna para não dizerem para ninguém que ela está lá. Cristina diz a Aguiar que não acredita que ele se machucou no banheiro. Aguiar mostra o machucado para ela. Cristina diz a Aguiar que ele levou aquele golpe por andar fazendo travessuras com a patroa dele. Vitória entra e diz: "Já chega, Cristina." Cristina reclama com Vitória por ter viajado com seu marido. Vitória diz a Cristina que é uma mulher casada e que a sua relação com Aguiar é estritamente profissional. Para colocar fim na conversa, Vitória diz a Cristina que lhe dirá algo que diria a uma pessoa querida, próxima, a uma irmã. Vitória diz a Cristina: "O coração suspeitoso não tem descanso. É um ditado que eu escutei da minha mãe." Aguiar diz a Cristina: "Tá vendo, mulher? Que palavras bonitas te disse a senhora. Você deveria meditá-las." Cristina fica sem graça e diz que irá fazer isso. Gusmão admira Nick dormindo e diz que talvez o caráter indomável dela é o que fez ele ficar tão apaixonado. Adriana sofre ao se lembrar de Aníbal dizendo que ela não sairia da fazenda até que o bastardo dela nascesse. Nick e Gusmão chegam na fazenda. Quarta-feira, 31 de março. Joana e Fortuna ficam surpresos com a presença de Nick, mas não dizem para ela que Adriana também está ali. Beatriz está tirando algumas cópias de documentos quando Salviano aparece no corredor dançando e cantando. Beatriz e Salviano ficam surpresos ao se verem. Beatriz diz a Salviano que trabalha ali e Salviano diz a ela que é o chefe de segurança da empresa. Beatriz diz a Salviano que está muito surpresa em vê-lo. Salviano diz que para ele foi uma surpresa agradável. Finalmente, Beatriz diz seu nome para Salviano. Salviano não consegue esconder o seu encantamento por Beatriz. Cristina se oferece para fazer o jantar na mansão Balvaneira, já que Jean-Marie continua mal. Vitória diz a Aníbal que muitas vezes se sentiu culpada por não ter defendido sua irmã Adriana dele. Gusmão encontra Adriana em um dos quartos da fazenda. Adriana diz a Gusmão que é neta de Joana e Fortuna. Gusmão diz a ela que é guarda-costas de Nicole e Brisa e que eles acabaram de chegar. Adriana pede para Gusmão não dizer a Nick que a viu ali. Vitória e Aníbal discutem pelo que ele fez com Adriana. Vitória recrimina Aníbal por ele ter deixado Adriana sozinha na fazenda, estando grávida. Furioso, Aníbal diz que só falta Vitória acreditar que a filha de Adriana morreu por culpa dele. Vitória diz ao pai que não acredita em nada e que ele sabe muito bem quais são as suas culpas, assim como ela sabe das dela. Vitória diz que se talvez estivesse do lado da irmã, poderia ter feito algo para que a filha dela não morresse. Cristina começa a preparar o jantar na mansão Balvaneira. Ela sai à procura da despensa e acaba indo parar no ateliê de Vitória.
Cristina vê o quadro de Aguiar e fica nos cascos de tão nervosa. Aguiar chega e pergunta o que Cristina faz ali. Cristina mostra o quadro para ele e diz: "É você, não é?" Aguiar olha para o quadro, faz a mesma pose da pintura e diz a Cristina: "Sim, sou eu." Adriana pede para Joana e Fortuna não dizerem a Nick que ela esteve lá e vai embora da fazenda. Cristina, furiosa com Aguiar, diz: "Era só o que me faltava. Essa mulher agora até te desenha." Tomásia entra no ateliê e, para não comprometer Vitória, ela diz a Cristina e Aguiar que foi ela que pintou o quadro. Cristina pede explicação da Tomásia, porque ela anda pintando seu marido e diz que Tomásia também é uma ladra de maridos. Guzmão fica sabendo por Fortuna que a neta dele é uma adolescente que só vai à fazenda nas férias. Guzmão se pergunta quem era a mulher que falou com ele então. Adriana visita o túmulo onde supostamente sua filha está enterrada. Enquanto isso, Aníbal conversa com Antônio sobre o que Vitória disse para ele. Antônio pergunta a Aníbal se ele continua achando que agiu corretamente com o que fez com a neta, a filha de Adriana. Aníbal diz a Antônio que não podia permitir que a filha arruinasse o futuro dela. Aníbal pergunta se Antônio tem falado com Adriana e diz que o advertiu para ficar longe dela. Antônio diz que Aníbal jamais deveria ter falado para Adriana que a filha dela morreu, porque isso foi uma mentira cruel. Aníbal diz a Antônio que não lhe interessa o que aconteceu com a neta e diz que sabe que fez a coisa certa. Nick e Guzmão se divertem na piscina. Cristina diz a Aguiar que ninguém tirará da cabeça dela que Tomásia também está interessada nele. Aguiar então se lembra da discussão de Nelson e Vitória no ateliê por causa da pintura e chega à conclusão de que foi Vitória quem pintou o quadro. Tomásia liga para Vitória e conta que Aguiar e Cristina descobriram o quadro e que ela pintou e diz que disse para eles que foi ela. Nick e Guzmão parecem dois namorados ali na fazenda e passam um excelente momento juntos. Aníbal diz a Antônio que não entende de onde suas filhas tiraram essa fraqueza para se apaixonarem por uns mortos de fome sem sorte. Aníbal diz a Antônio que felizmente conseguiu impedir que Vitória se casasse com aquele empregadinho da agência, Carlos Gonzalez. Antônio diz que Aníbal deixou Carlos sem emprego e se encarregou de que nenhuma empresa no México desse trabalho para ele. Aníbal diz que não se arrepende e faria tudo novamente. Adriana está indo para o hotel quando sofre um grave acidente. Aguiar diz a Vitória que não sabia que ela pintava tão bem. Vitória disfarça e diz que ele deve estar falando de Tomásia. Aguiar diz que sente que a pessoa que o pintou o conhece muito mais do que ele pensava. Tomásia diz a Vitória que Cristina é uma insuportável e que está doente de ciúmes. Vitória é informada que Adriana está no hospital. Ela fica surpresa, pois acreditava que a irmã estava na Europa. Beatriz ganha flores de Salviano. Vitória avisa Aníbal que Adriana está no hospital. Beatriz diz a Paula que deixou Guilherme ficar uns dias com Leonardo. Diz que ele está colocando o filho contra ela e que não quer ter mais problemas com ele. Depois, Beatriz avisa a mãe que Adriana, a filha de Aníbal, sofreu um acidente. Vitória chega no hospital muito nervosa. Salviano convida Beatriz para sair com ele. Beatriz diz a ele que está passando por uma situação muito difícil, que tem um filho e está se separando. Salviano diz a ela que não está esperando nada e que só gostaria que ela fosse sua parceira de dança. Beatriz aceita. Kendra chega e fica observando os dois. O médico informa a Vitória que Adriana não está mais no hospital. Aníbal chega e Vitória diz a ele que Adriana foi embora, mesmo com os médicos dizendo que ela deveria ficar em observação. Paula chega no hospital e diz a Aníbal que ficou sabendo de Adriana e diz que achou que ele gostaria de conversar com alguém. Cristina diz a Liliana que quer que José Ângelo saia daquela casa o quanto antes, porque ali todos olham para ele como se ele fosse o último homem da terra, um par de velhas desesperadas. Quinta-feira, 1º de abril. Aguiar diz para a Vitória não se preocupar com a irmã, pois se ela foi embora do hospital é porque está bem.
Paula aconselha Aníbal a se entender com Adriana. Adriana diz a Antônio que qualquer dia procurará a Vitória, mas diz que ainda não é o momento de falar com seu pai. Adriana diz ao padrinho que pedirá a exumação do suposto corpo da sua filha. Então, ela terá a prova que precisa e enfrentará Aníbal Balvanera. Vitória diz a Aguiar que Adriana sofreu muito, que ela ficou grávida aos 15 anos e que o seu pai a deixou presa na fazenda. Vitória diz que Aníbal fez isso porque para ele Adriana havia manchado seu sobrenome. Cristina e Liliana vão para Santa Rita. Liliana irá depor sobre o incêndio na casa delas. Nick e Gusmão andam a cavalo e retornam para casa debaixo de chuva. Vitória conta para Nelson o que aconteceu com Adriana. Nelson diz para ela ir para casa descansar e diz que ficará um pouco mais resolvendo alguns assuntos. Vitória fala com Nick e diz que fica feliz por ela estar se divertindo, mas diz para ela não esquecer os motivos da viagem. Aguiar recebe uma mensagem de Liliana avisando que está indo para o povoado com a sua mãe. Vitória diz a Aguiar que Nelson falou para ela ir para casa, mas diz que ficará um pouco mais para resolver algumas coisas pendentes. Nick come um macarrão preparado por Gusmão. Eles estão conversando. Nick se assusta com o relâmpago e a energia acaba. Nick se joga nos braços de Gusmão. Gusmão pergunta se Nick tem medo. Nick diz que não, mas pede para ele ficar lhe fazendo companhia. Vitória confessa a Aguiar que foi ela quem pintou o quadro dele e pede para ele não interpretá-la mal. Aguiar diz a Vitória que ela não precisa lhe dar explicações. Diz que não entende nada de pintura, mas que Tomás lhe explicou que quando um artista pinta algo ou alguém é porque o usa como um veículo para transmitir um grande sentimento. Kendra chega à meta-imagem disfarçada com uma peruca vermelha, óculos e um sobretudo. Nelson Galeão fica babando em Kendra. Kendra faz um striptease para Nelson. Beatriz liga para Leonardo para falar com Guile. Leonardo mente dizendo que o menino já está dormindo. Depois, Leonardo diz para o filho que a mãe dele não ligou e diz que acha que ela está se esquecendo deles. Guile fica triste. Gusmão pensa no dia incrível que passou com Nick. Gusmão se deita e logo o Nick chega no quarto dele. Gusmão pergunta o que ela está fazendo ali. Nick diz: "Nem louca que eu durmo só. Chega pro lado que eu vou dormir contigo." Nick se assusta com os relâmpagos e agarra Gusmão. Kendra lambisgoia e Nelson Cafajestão estão no maior amasso na sala dele. Vitória diz a Aguiar que irá chamar Nelson para ver se ele terminou para irem juntos para casa. Vitória se aproxima da sala de Nelson e escuta gemidos. Vitória flagra Nelson aos beijos com a ruiva. Por enquanto, por causa da peruca, Vitória não vai saber que a bisca ali é a Kendra sem vergonha. Vitória chora e sai sem dizer nada. Aguiar se preocupa ao vê-la chorando e Vitória diz a ele que quer ir embora logo dali. Gusmão diz a Nick que é guarda-costas dela e que não é certo ela dormir com ele. Nick diz a Gusmão que tem medo pois está chovendo muito forte e a energia acabou. Vitória diz a Aguiar para levá-lo embora daquele lugar imediatamente, que ele a leve para qualquer lugar, menos para casa. Nick desafia Gusmão dizendo que ele tem medo de dormir com ela ao seu lado. Gusmão diz que não tem medo de nada, muito menos de dormir com ela. Então ele se deita na cama junto com ela. Odete vai até a mansão Balvanera procurar por Vitória. Jean-Marie fica muito entusiasmada ao saber que Odete está na mansão. Beatriz e Paula jantam juntas. Felipe chega e faz companhia a elas. Gusmão abraça Nick enquanto dorme. Ela aproveita para se aconchegar bem nos braços dele. Depois de se lambuzar com Kendra, Nelson, velho babão, fica com cara de arrependido. Aguiar leva Vitória para o seu apartamento. Vitória diz a Aguiar que nunca pensou que Nelson a trairia daquele jeito. Aos prantos, Vitória revela para Aguiar que viu Nelson no seu escritório fazendo amor com outra mulher. Odete vai até a cozinha e conversa amavelmente com Jean-Marie. Depois,
Odete diz para si mesma que precisa ganhar a confiança de Jean-Marie e assim ele a deixará a par de tudo que acontece na mansão Balvaneira. Felipe diz a Paulo e Beatriz que quer mudar e que irá procurar grupos que tratam de jogadores compulsivos como ele. Felipe diz a Paula que vai mudar e pede para ela pensar na possibilidade de refazerem a vida familiar deles. Sexta-feira, 2 de abril. Nick abraça Guzmão enquanto dorme e ele a acaricia. Nelson chega em casa e encontra Odete. Odete diz a Nelson com o maior cinismo: eu queria falar com a Vitória, mas será em outra ocasião. Diga à sua mulher que não trabalhe tanto. Muitos casamentos acabam por esse motivo. Odete vai embora e Nelson pergunta a Tomás onde Vitória está, pois saiu cedo da empresa e já deveria estar em casa. Nelson fica irritado quando Salviano não consegue falar com Aguiar para saber o que está acontecendo. Enquanto isso, Aguiar diz a Vitória que já não sabe o que dizer e pergunta o que fazer para ajudá-la a curar aquela dor. Vitória está arrasada e diz a Aguiar que sempre foi fiel a Nelson. Vitória diz: essa noite, Nelson Brisa matou tudo de bom que eu sentia por ele. Adoro. Até que enfim Vitória descobriu que aquele traste não presta. Agora acordados, Nick e Guzmão trocam carícias e se beijam apaixonadamente. Nick e Guzmão estão quase fazendo amor quando a merda da energia volta e estraga tudo. Os dois ficam nervosos, sem graça. Guzmão tenta se desculpar com ela. Nick diz que não aconteceu nada, diz que a energia já voltou e que não tem mais nada para fazer ali. Nick diz para Guzmão esquecer aquilo, que nada aconteceu e vai para o quarto dela. Vitória diz que irá para um hotel, mas Aguiar insiste para ela ficar no apartamento. Vitória aceita e diz que dormirá no quarto de hóspedes. Aguiar é tão inocente, sem saber o que fazer para consolar Vitória. Ele diz que o apartamento é dela e que irá preparar o melhor quarto e cama para ela descansar bem, já que Cristina e Liliana só voltarão no dia seguinte. Aguiar está querendo que a Cristina arranque o couro dele mesmo. Guzmão e Nick não conseguem dormir. Eles discutem porque Guzmão diz para ela admitir que o que houve entre os dois não foi só um beijo. Nick não admite e Guzmão diz: tudo bem, deixamos as coisas como estão. Nick diz que decidiu e eles voltarão para casa pela manhã. Nick diz a Guzmão que a mãe mandou ela para lá para pensar bem no que quer para o seu futuro e diz que ele não está incluído nele. Aguiar avisa Tomásia sobre Vitória, mas não diz onde ela está. Depois, Tomásia diz a Nelson que Aguiar ligou e disse para não esperar pela senhora Vitória, porque ela não irá dormir em casa. Nelson fica furioso. Aguiar arruma sua cama para Vitória. Vitória diz a Aguiar que se Nelson se atreveu a enganá-la no escritório com aquela mulher, quantas vezes ele já deve ter a enganado antes. Aguiar se dá conta de que Vitória não descobriu que a mulher era Kendra. Nelson liga para Vitória. Não consegue falar com ela e, muito nervoso, diz aos empregados que se tiverem notícias da sua esposa, o avise imediatamente. Adriana diz ao padrinho que irá bem cedo para Santa Rita para solicitar a exumação. Adriana pergunta se seu pai continua com aquela mulher. Antônio diz a ela que eles se separaram. Beatriz passa a noite na casa da mãe. Aníbal pergunta a Antônio se ele viu Adriana. Antônio diz a ele que não. Guzmão se pergunta por que Nick age daquele jeito, se cada vez que ele a beija, ela corresponde com a mesma força, com o mesmo amor que ele sente por ela. Vitória chora no quarto, depois diz: já chega, Nelson Brisa não merece uma só lágrima minha. Liliana e Cristiana esperam para depor. Cristina liga para José Ângelo para saber se está tudo bem. Adriana chega e ela e Cristina se esbarram. Liliana escuta Adriana perguntando o que é preciso para solicitar uma exumação. Aníbal pergunta por que Nelson não avisou que Vitória não dormiu em casa. Nelson diz a Aníbal que é inadmissível que Vitória tome essas liberdades. Aníbal diz para Nelson não ficar com aquelas conversas e que se Vitória dormiu fora, ela teve alguma razão. Vitória
pede a Aguiar para ir à casa de uma amiga dela, pegar algumas roupas, pois ela não pensa em voltar para casa por enquanto. Salviano pede a ajuda de Jean-Marie para se vestir melhor. Salviano revela para Jean-Marie que está mudando por Beatriz. Paula vai com Beatriz para o apartamento de Cristina. Elas ficam surpresas ao encontrarem Vitória dormindo na cama do casal. Nick e Guzmão chegam na meta-imagem. Aníbal diz a Nick que não sabe onde a mãe dela está. Nick diz ao avô que a mãe deve ter feito uma viagem de negócios de emergência. Depois, Nick diz a Guzmão que ele pode se alegrar, pois irá se livrar dela, porque ela irá viver na Europa. Paula diz a Beatriz que Vitória é uma sem-vergonha e que Cristina tem que saber o que está acontecendo. Beatriz diz para a mãe que não vai comentar nada do que viu e pede para a mãe fazer o mesmo. Aguiar retorna para o apartamento com as roupas para Vitória. Guzmão vê Beatriz na empresa. Beatriz diz a ele que trabalha ali agora. Guzmão pega Beatriz pelo braço e exige que ela renuncie ao trabalho. Salviano aparece, pega Guzmão pelas costas e depois diz: volte a tocá-la e eu te mato. Eles começam a brigar. Aníbal chega e dá uma bronca nos dois. Aníbal deixa claro que não quer escândalos em sua empresa. Beatriz diz a Guzmão que não irá renunciar. Salviano pergunta a Beatriz se Guzmão é o marido dela. Beatriz diz que não, e Guzmão responde que é irmão dela e pergunta se tem algum problema. Salviano pede desculpas a Beatriz e a Guzmão, pois não tinha ideia de que eles eram parentes. Guzmão pergunta a Beatriz por que Salviano a defendeu, se eles se conhecem, se são amigos. Beatriz diz que não, mas que eles serão parceiros de dança. Guzmão diz para a irmã ir com cuidado, pois sabe muito pouco sobre Salviano. Beatriz diz para Guzmão ficar tranquilo, porque no momento a sua única preocupação é com seu filho.